Senhor Deus, Pai amado, nós mais uma vez pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça, Pai, de expormos a Tua palavra e de entendê-la. E para isso, ó Pai, nós dependemos do Seu auxílio, do auxílio do Teu Espírito Santo, nos ensinando, ó Pai, essas palavras, trazendo a nós as aplicações, nos instruindo, fazendo com que o nosso coração, ó Pai, seja como uma terra fértil e que a Tua palavra faça, ó Deus, brotar em nós a boa semente, que glorifique o Teu santo e bendito nome e traga, Deus, a nós o benefício de viver para a Tua glória em todas as coisas. Ajuda o Teu povo, assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, pela manhã, nós falamos aí nos versículos 38 a 42, e agora nós vamos falar, concluindo essa sessão aí, no capítulo 5 de Mateus, tá? 43 a 48. Diz assim a palavra do Senhor: Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui nós chegamos nessa parte final, né, no fim dessa série de ilustrações que nós temos exposto aqui pelo Senhor Jesus Cristo, usando essa fórmula: ouviste que foi dito, eu porém vos digo, contrapondo o tipo de distorção ali, o tipo de interpretação distorcida que os fariseus e escribas tinham da lei, e consequentemente aqueles que os cercavam, né, porque eles tinham certa influência sobre essas pessoas. E então, na última exposição, né, pela manhã, nós vimos a correção do uso da lei para com o próximo, como essa relação precisa estar fundamentada no amor, na bondade, na misericórdia, como a expressão da graça que recebemos de Deus, mesmo diante dos nossos ultrajes. Então, um ponto importante aqui para compreendermos o restante da exposição é exatamente isso. Se nos versos 38 a 42, vimos pela manhã, o amor é visto e tratado em termos negativos, ou seja, nas coisas que o amor deixa de fazer contra o próximo, ou seja, deixando de ser vingativo, deixando de ser retalhador, né? Deixando de retalhar, de ser mesquinho, de arrancar, né, coisas. Agora, nos versos 43 a 48 que vamos ver, o amor ele é tratado, ele é visto positivamente, isto é, agora ele é descrito como ação benéfica, a ação que promove bênçãos que não estão exatamente de acordo com o mérito de cada um que as recebe. É exatamente essa perspectiva que nós vamos perceber aqui, essa condução do Sermão do Monte, nessa parte final que o Senhor está tratando com os seus discípulos. Irmãos, veja, essa é a beleza do Evangelho vista através da vida cristã, através dos filhos de Deus.
através daqueles que receberam graça, receberam bondade e estão vivendo nesse mundo de forma redimida. Nossas ações, os nossos relacionamentos, a forma como agimos e reagimos é diferente da forma que o mundo age e reage a determinadas questões. E mais uma vez é de grande valor o que Riley ele comenta sobre isso. Ele diz assim: a negligência quanto às verdades aqui contidas conduz à deformação do cristianismo. Cortesia, gentileza, ternura e consideração pelas outras pessoas são expressões do amor bíblico, são alguns dos melhores ornamentos do caráter dos filhos de Deus. Do caráter dos filhos de Deus. E veja como isso está intrinsecamente ligado a como nós usamos ou como nós tomamos a Escritura, a palavra do Senhor, e aplicamos a nossa vida, e como nós estamos vivendo no mundo de acordo com essa palavra. Ou seja, a forma como tomamos a palavra de Deus e aplicamos a nossa vida, em nossas relações, mostrarão nossa filiação com Deus e evidenciarão o nosso pertencimento a um reino distinto desse mundo, cujo fundamento está sustentado na bondade e justiça de Deus. O Senhor aqui, Ele está mostrando justamente esse contraste que esses homens, da realidade desses homens, que embora eles dissessem ou arrogassem ser filhos de Deus por sua descendência com Abraão, na verdade eles não pertenciam a esse reino de Deus de fato, porque eles eram contra os princípios desse reino, porque eles distorciam esses princípios, os princípios que sustentam esse reino, para a partir das suas distorções, suas fabulações, eles construírem seus próprios preceitos e uma vida segundo a sua própria tradição humana, e não segundo a vontade e a palavra de Deus. Eles eram esses homens, eles acrescentavam coisas à palavra de Deus, eles retiravam coisas da palavra de Deus, e eles teciam uma teologia que desse vazão ao que eles queriam viver, ao tipo de vida que eles queriam levar. E olhando para o texto aí, já indo direto ao ponto, olhando para o texto, nós encontramos mais uma dessas fraudes descaradas, desses homens, na forma como eles tomavam, como eles usavam a lei de Deus em suas vidas. Veja, versículo 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Primeiro ponto a se dizer aqui, é que em lugar nenhum nas Escrituras nós podemos encontrar essa ordem de odiar nossos inimigos. Em lugar nenhum nas Escrituras você encontra essa ordem do Senhor para odiarmos os inimigos. A referência inicial à lei aí é essa que temos em Levítico. Abra Levítico 19, verso 18. Versículo 19, Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eles fizeram duas coisas aqui. Eles fizeram duas coisas.
Primeiro, eles omitiram o verdadeiro princípio envolvido na lei, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, não é? E em segundo lugar, eles acrescentaram por conveniência própria dos seus corações mesquinhos a segunda parte: e odiarás o teu inimigo. A base que eles tomaram para chegar a essa conclusão, a esse entendimento, foi a compreensão do que próximo significa. Foi a percepção que eles entendiam por próximo. Então eles entendiam que próximo seria apenas alguém do seu próprio povo, ou seja, um companheiro judeu ou alguém da própria parentela, alguém que pertencesse ao seu povo ou religião. Na mentalidade deles, por uma série de distorções de outras partes, se eles distorceram esse ponto da lei, claro e obviamente eles distorceram outros. Isso nunca acontece isoladamente, nunca. Então o que se tem é uma série de equívocos e distorções da palavra de Deus, de pontos das Escrituras, em que homens como Davi, por exemplo, é encontrado em pregações falando do ódio de Deus e de como ele lida com essa realidade. Mas veja, nunca é uma questão pessoal. Esses homens estavam distorcendo as Escrituras para darem vazão às suas formas de lidar com o seu próximo, com ódio, com vingança, com retaliação, para não saírem prejudicados por baixo, né? Então, com isso, eles abusaram da lei ao supor que se ela não diz para amar os estrangeiros, amar os gentios e inimigos, certamente se pode aceitar, como que por inferência, odiar o inimigo. Olha, não tem lugar escrito, olha. Então, imediatamente, eles inferiram, o ponto de odiar o inimigo, pois eles não são, ou ele não é o meu próximo para que eu o ame. Então, por próximo, eles entendiam apenas seus amigos, circunscritos à esfera da religião judaica, e o que não fizesse parte dela constituía-se inimigos, portanto, indignos, melhor dizendo, de qualquer expressão de amor, graça, bondade, misericórdia. E o que vem em seguida é essa repulsa mesmo, é esse sentimento de ódio que foi nutrido por um longo momento, por um longo período. E a gente encontra traços disso nos próprios apóstolos, né? A gente encontra traços dessa oposição, desse ódio, até mesmo entre os discípulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus trata com eles, né? Pedro é um exemplo disso, né? Naquela visão que ele tem, fala, não, vai lá, vai ser assim, 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 e o Evangelho vai alcançá-los, né? O Evangelho vai alcançá-los. Então a gente vê essa percepção sendo expandida a longo prazo, e o Senhor protesta justamente contra esse abuso na interpretação da lei, na aplicação da vida prática de uns para com os outros, trazendo aqui então a correta interpretação, corrigindo a visão e o sentido como um todo, desse princípio de amar o próximo e do que é
de fato o amor cristão sendo exercido, sendo vivido nesse mundo caído. Irmãos, isso é bem marcante quando olhamos para esse texto. Isso é bem marcante e interessante ao mesmo tempo, porque, curiosamente, né, olhando para a estrutura gramatical desse texto, a gente percebe que o grego, nesse sentido, ele é bem rico, tá? Ele é bem rico, podendo uma palavra apenas ali ter uma imensidão de significados. Significados esses, às vezes, dificílimos de se traduzir, né, de se chegar a um consenso. É isso. Tanto é que a gente tem aí diversas traduções, versões das Escrituras, né? E o amor, que é o termo que baliza o ensino do Senhor Jesus aqui, é um desses termos que, embora não seja difícil de entender o sentido, ele carrega alguns significados que precisamos olhar aqui, tá? Talvez isso sirva para nos clarear o entendimento do que o Senhor está exigindo aqui. Ame o seu inimigo e ore por ele. Então nós temos pelo menos 4 termos usados para expressar amor aí. O primeiro é o que a gente pode chamar de estorgue ou estergo. Ele está relacionado ao amor de pai para filho ou de filho para pai, mãe. É esse relacionamento entre pai e filho. O segundo que nós encontramos também é o amor que denota o amor de um homem para com a mulher, que é o eros. O terceiro é o amor que envolve a amizade, né? Filia ou filéu, denotando esse amor tenro, carinhoso. E quarto, por último aí, o amor ágape ou agapau. Ágape como substantivo e agapau como um verbo. E ágape ou agapau é a palavra que se usa aqui em nosso texto, aqui nesse ponto que nós estamos vendo. E o significado de ágape é literalmente benevolência invencível ou infinita boa vontade. Normalmente, esse é o termo que denomina o amor de Deus ao homem. E também o amor que Deus exige do seu povo como prova de sua filiação com Ele, né? Aquele texto que lemos pela manhã, Lucas 6, 35, lá na parte final do verso 35, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus, sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Essa ideia aqui, né, desse termo, ele carrega esse princípio. Então, a partir dessa breve compreensão, nós podemos olhar para o texto e olhar para o que Jesus nos ensina aqui nos versos que seguem, né, contrapondo a percepção dos escribas e fariseus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Então é importante observarmos aqui que o Senhor não está falando de um tipo de sentimento caloroso e tenro, de afeto, ok? Ele não está falando desse tipo de amor tenro, de afeto, como podemos esperar do tipo de amor descrito como filéu ou filia, relacionado a amigos ou irmãos. O amor aqui é um verbo, agapau. Portanto, ele não está defendendo um tipo de sentimento de amor para com os nossos inimigos, mas postura,
uma atitude que nos identifica com o nosso Pai Celestial, de uma postura que, mesmo tendo a chance de se vingar, não se vinga, mas estende a mão. É essa a expressão do que esse amor significa, esse amor benevolente, que age em benevolência, age para promover o bem a quem é mau, a quem é mau. Nós temos um exemplo que retrata essa significação aqui, lá em 1 Samuel. Abra 1 Samuel, capítulo 24, de 1 a 7. Veja que interessante, é o contexto ali de Davi e Saul, onde Saul está à caça de Davi, né, para lhe fazer mal, né, tá à caça. Veja que interessante, verso 1, capítulo 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração. Bater-lhe o coração aqui é uma expressão que literalmente traduzida significava: pesou-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas coisas Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. A atitude de Davi aqui expressa exatamente esse tipo de amor que o Senhor está falando aqui, que mortifica qualquer sentimento de vingança para com o outro, ainda que ele tenha uma causa contra você, ainda que ele tenha em algum momento te perseguido, te causado algum tipo de dano, algum tipo de insulto ou de ofensa, mas é um sentimento mas é uma atitude que expressa essa mortificação da vingança e do ódio comum à natureza caída e que está abrigado em nossos corações. E, irmãos, veja que interessante, foi exatamente essa questão que levou o Senhor Jesus a contar a parábola do bom samaritano. Quando alguém pergunta para ele: então quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Lá em Lucas 10, 29. E o ponto dessa parábola é que aquele homem que passa por ali, depois de passar o sacerdote, depois de passar o levita, e olhar e passar de longe, ponto dessa parábola é que aquele homem que passa ali, o samaritano, ele sim expressa amor, agindo beneficamente, ele expressa esse amor agapau aqui, agindo beneficamente, mesmo sem conhecer o outro. Ele arca com os custos, ele o leva a uma hospedagem, dá dos seus recursos ali e fala: olha, cuide, se precisar de mais alguma coisa, depois eu vou arcar.
Essa parábola é uma espécie de balde de água fria naqueles homens, porque o Senhor, na sequência do sacerdote e do levita, ele não coloca um fariseu, um escriba, ele coloca um publicano, ele coloca um samaritano, não é? E ele mostra o que significa isso, aquilo que aqueles homens deveriam fazer, mas que eles têm negligenciado, foi feito por alguém. A resposta de Jesus mostra aí nessa parábola que nosso próximo é qualquer pessoa ao alcance da nossa ajuda, qualquer pessoa que esteja ao alcance do exercício da nossa benevolência, da nossa bondade. Barclay, comentando esse texto e a realidade dessa expressão que nós estamos vendo aqui, ele vai dizer: ágape não é um sentimento do coração que sobrevém espontaneamente, sem que peçamos a Deus e sem que seja dado por graça, e nem que procuremos com diligente cuidado, mas significa uma obrigação da mente regenerada, graça a qual obtemos essa invencível boa vontade até para com aqueles que nos ferem e insultam. Meus irmãos, vejam a realidade do que nós estamos vendo aqui. A causa disso não está em nós, não está em nós mesmos, mas está em Deus e na obrigação que pertencer a Ele nos impõe, que é justamente essa determinação de amar os outros com a mesma misericórdia e compaixão que recebemos da parte dEle. Portanto, o verdadeiro amor cristão não é tanto um sentimento, embora em algumas relações, em alguns vínculos, isso esteja envolvido, ok? Mas antes é um trabalho prático, é um trabalho humilde, sacrificial, é um trabalho prático. Pois assim Deus agiu para conosco, quando ainda éramos inimigos seus. Vocês conseguem perceber isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor é o mesmo termo, tá? É o mesmo termo, agapau. É um amor que entrega, é um amor que trabalha na prática, é um amor sacrificial, que se humilha. Esse é o princípio sobre o qual a vida cristã está estabelecida. Que a igreja é uma comunidade de pessoas que, crendo nesse Deus de pura bondade, aceitam a obrigação de refletir o seu caráter e de trabalhar toda a sua vida nessa frente. Esse é o caráter cristão que o Senhor requer de todos aqueles que pertencem ao seu reino. Um caráter que expresse graça quando ferido, um caráter que expresse bondade para com os que perseguem, Entenda isso, não somente não desejando mal, porque às vezes a gente pensa, não desejo mal para ninguém, está tudo certo.
não só não desejando mal, mas indo além do que a carne meramente pode fazer, orando por eles, para que eles sejam convencidos, que eles sejam convertidos dos seus maus caminhos e alcancem a mesma graça que nos alcançou. Irmãos, como eu falei pela manhã, eu vou repetir nesse momento. Esses ensinos aqui não são palavras vazias. Não se trata de um sermão moralista, onde o Senhor diz ao seu povo: faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado. Não é um sermão moralista, em que mais à frente ele se exime de agir de tal forma, como fazem os legalistas e os hipócritas. As palavras do Senhor aqui, irmãos, elas se revestem de significados práticos para nós, não somente porque Ele as disse, mas porque Ele as viveu em sua totalidade, e nos deixa esse caminho como algo inegociável, como um caminho inegociável para aqueles que estão indo rumo à eternidade. Esse é um caminho que eu e você temos que ser achados nele. Nós precisamos ser achados nesse caminho. Abra primeira carta de Pedro 2, 21. Primeira Pedro 2, 21 a 23 diz: portanto, veja, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E não somente isso, mas naquele trevoso e terrível momento da sua crucificação, como nós falamos também, tocamos nesse assunto pela manhã, naquele momento terrível da sua vida, quando os cravos estavam perfurando a sua mão naquela cruz, naquele madeiro, perfurando o seu pé, quando as pessoas estavam ali debaixo insultando ele, a postura e a atitude do Senhor Jesus foi essa que nós temos em Lucas. Abra Lucas 23. Lucas 23, versos 33 a 34 diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Acho que a referência aí é Lucas, é isso mesmo, 23, 33 a 34. A perspectiva dessa oração aí é de que ela tenha sido continuada durante esse tempo, durante esse processo em que os cravos estavam perfurando sua mão e os seus pés. Ou seja, o que o Senhor está nos ensinando aqui no Sermão do Monte não fica em meras palavras, mas é selado com a entrega sacrificial da sua própria vida, intercedendo pelos que lhe feriram. Portanto, meus irmãos, como discípulos desse Cristo, a questão que devemos considerar aqui é essa:
se a cruel tortura da crucificação do nosso Senhor não pôde silenciar a oração de nosso Senhor pelos seus inimigos, que dor, que orgulho, que preconceito, que preguiça ou que outra coisa poderia justificar o nosso silêncio, a nossa omissão e o nosso ódio por quem nos insulta? Essa é uma exigência peculiar do Evangelho. Essa é uma exigência peculiar do Evangelho, mas também é uma graça peculiar, que só os verdadeiros filhos de Deus são revestidos de poder para cumprir. Porque isso não é algo comum, que flui da nossa natureza caída, mas vem do alto. Nós vamos ver na parte final, quando ele se dirige mais uma vez aos seus discípulos: mas vós, como se ele tirasse os olhos, mas vós, sede perfeitos. A realidade aqui é essa. Essa é uma graça que só os filhos de Deus podem experimentar nesse mundo. Quando ferido, dar a outra face. Quando insultado, não responder o insulto com outro insulto. E nessa parte que nós estamos vendo, não só não exercer, não odiar, mas promover o bem, fazer o bem aos nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. E aí, seguindo essa lista de exemplos que temos aqui dos versos 44 e 45, essa lista aí serve para ilustrar como a nossa postura diante do mundo afirma a nossa filiação com Deus, não só por concordarmos com princípios ou com preceitos, mas porque seguimos os passos de Cristo na prática, vivemos como Cristo, agimos como nosso Senhor, a imitá-lo. O texto vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. A ideia que envolve vos torneis filhos aqui não diz respeito à salvação ou à regeneração, mas ao tipo de semelhança. Essa ideia de filhos, de filiação aqui nas Escrituras do Novo Testamento, ela está associada a essa ideia de semelhança que assumimos por estar unidos com o nosso Pai, ou seja, como Ele é misericordioso, assim nós o imitamos a exercer misericórdia. Como Ele derrama a sua bondade sobre os que não merecem, assim nós o imitamos no exercício da bondade. Ponto aí é essa. Nossa filiação se mostra nisso. Quando agimos com graça frente ao insulto, quando manifestamos amor, mesmo quando confrontamos o erro. Isso é interessante, né? Quando nós estamos confrontando determinados erros, determinadas coisas contrárias ao bem, contrárias à própria palavra do Senhor, né? Nós devemos fazer isso em amor. Em amor. Lloyd Jones, ele desenvolve um conceito muito interessante sobre isso. Ele diz que naturalmente o Evangelho, ele é algo que ofende a carne, a natureza carnal, que ela traz essa ofensa
natural. O Evangelho já faz isso, a fim de quebrar o orgulho, a dureza, o tipo de segurança carnal do coração caído. O Evangelho, ele age naturalmente assim. Todavia, nós como portadores dessa mensagem, nós como portadores dessa boa notícia, nós devemos pregá-la em amor, desde que o Evangelho haja, confrontando os maus desígnios do coração do homem. Nós não precisamos disparar essas palavras ofensivas. Por algum tempo eu fiz parte de um lugar que a maior parte da exposição e da pregação era preocupada em ofender quem não tinha o mesmo tipo de visão, o mesmo tipo de interpretação, que não fazia como ele fazia. Ofensas proferidas de todas as formas e maneiras. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. O Evangelho, quando pregado na sua inteireza, na sua integralidade, naturalmente ele fere, ele traz essas realidades à tona, ele esmaga, ele mói, até que então ele ou traga o indivíduo a Cristo humilhado, sem resistência, e coloque ele diante de Cristo prostrado, ou então ele endureça e o entregue também na mão de Cristo para condenação. Mas é o Evangelho, não é a nossa ira espraiada, usando o Evangelho para isso. Não é a nossa ira na fala que convence o homem do seu pecado. Nossa filiação com Deus se mostra nisso, que nós somos parecidos com Ele. Nós somos parecidos com Ele, na forma como vivemos nesse mundo. Primeira João 3,10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus. E veja como João coloca o restante, né? E os filhos do diabo: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A antítese que o Senhor está trabalhando aqui fica muito evidente nisso. Os filhos de Deus agem de acordo com o caráter justo e amoroso do Senhor. Por isso nós somos chamados a uma justiça que ama. Porque embora em muitos momentos nós não vamos concordar com determinadas coisas, nós precisamos e devemos nos posicionar contra determinadas questões, se posicionando do lado da retidão, do lado da justiça, mas em amor. É por aqui, não é por aí. Por isso. Isso fica evidente justamente por essa relação, por esse trabalho ativo. Eles promovem o bem e evitam a retaliação, a vingança pessoal. Ainda diante de retaliações, ainda diante de oposições. Essa deve ser a nossa postura, irmãos. Nós não temos um exemplo de um Senhor frouxo nas Escrituras, que é indiferente. Não está acontecendo nada, isso aí está tudo bem. Não. A nossa postura, ainda que contra determinadas coisas, precisa ser feita de forma a expressar o pertencimento
nosso. Um exemplo disso é a resposta que o Senhor Jesus dá quando não lembro se Anás, alguma autoridade faz uma pergunta para ele e ele responde. Veja que interessante, é João 18, 22. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Jesus não saiu dali calado, como essa ideia de pacifista que nós temos aí fora, que é contra a polícia, que é contra as forças armadas, que é contra toda a ordem, toda a disciplina, todo tipo de correção. Jesus se posicionou, mas veja o tipo de postura. Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Não teve resposta. Não teve resposta. Essa deve ser a nossa postura, uma postura moderada, uma postura que leve aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem, fazem o mal a nós, possam refletir: puxa vida, eu fiz determinada coisa com fulano e ele agiu assim comigo. Constrangê-lo a olhar para Cristo, a olhar para o Evangelho, ao Mestre que seguimos, a religião que professamos. Irmãos, a nossa vida testemunha isso o tempo todo, no trânsito, em casa, no trato com os nossos filhos, na rua, no trabalho, em todos os lugares. A nossa vida está sendo vivida e observada. E qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro da nossa postura? O próprio Deus. É esse padrão perfeito. Você não pode olhar para nenhuma ação de Deus desde o princípio até a consumação dos séculos e dizer: isso aqui ele poderia ter agido assim, melhor. Isso aqui ele poderia ter agido assim. Não há. Não há. O parâmetro é Deus. E por meio desse parâmetro nós temos essa ilustração que ele dá para explicar como a vida cristã deve ser conduzida e o porquê. Porque ele faz nascer o sol sobre o mal, sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Às vezes a gente não tem motivos para fazer o bem a alguém, não é? Às vezes nós temos pelo contrário. Já pensou se o nosso Deus agisse assim? Todos os dias, irmãos, uma centena de milhares de homens acordam, respiram o ar no pulmão que o Senhor criou, vivem e usufruem de todo o bem da criação da mão do Senhor, mas negam a existência do Senhor, declaram ódio contra Ele. Todos os dias os ateus estão aí, tem dificuldade contra isso, mas enfim. É aquela ideia do peixe, né, dentro da água, né? Eu falo, não acredito que o mar existe. O peixe está lá dentro da água. Ele só vive porque a água está lá. Ele nega. Ele usufrui de todo o bem da mão de Deus. Deus continua trazendo isso, o bem.
Adiante, para a gente concluir. Diante aí nós temos a fundamentação do princípio que Jesus está ensinando aqui. Por quê? Versos 46 a 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O ponto aqui é que odiar os que nos odeiam, amar os que nos amam, está de acordo com a natureza mesquinha e egoísta da nossa carne caída. Isso os ímpios fazem, isso os pagãos fazem. O que é interessante aqui é que, quando o Senhor usa a figura dos publicanos e gentios aqui, nesse contexto, Ele está mostrando como o tipo de justiça dos fariseus e escribas, na verdade, não passava de uma filosofia mundana e carnal, movida pelos ditames desse mundo, portanto, uma justiça inconsistente com as dos verdadeiros filhos de Deus. Portanto, confirma-se aqui aquilo que o Senhor diz: eles são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Isso se confirma aquilo que o Senhor Jesus está tratando lá no início dessa sessão. Parece que agora isso fica claro aqui aos nossos olhos, aquilo que ele disse no começo da exposição da lei aos filhos de Deus: porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele está mostrando: vocês veem, eles professam com a boca uma justiça elevada, eles professam ser os homens conhecedores da lei, filhos de Deus, descendentes de Abraão, isso e aquilo. Não significa nada. A justiça deles é igual a dos publicanos e pecadores, porque o que eles fazem, nutrindo ódio, nutrindo a vingança, distorcendo a lei para retalhar o próximo, isso é um padrão de justiça do mundo. Isso é um padrão de justiça caído. A vida redimida exibe um outro padrão de justiça. A vida redimida expressa o padrão de justiça do reino dos céus. E, irmãos, nós vamos sofrer por isso nesse mundo. Perseguições, nomes, apelidos. O Senhor está expondo esse tipo de justiça como uma justiça mundana e carnal, reprovando aquilo que os fariseus e escribas mais ostentavam: suas obras de justiça. Suas obras de justiça. É interessante o que Matthew Henry comenta sobre esse texto. Olha o que ele diz: eis algumas perguntas sérias que devemos fazer. Eu estou caminhando para o fim, irmãos. Algumas perguntas sérias que deveríamos fazer frequentemente. Veja, o que fazemos mais do que os filhos desse mundo? Que coisas distintas nós fazemos dos homens, dos pagãos? Deus fez mais por nós e, portanto, espera justamente mais de nós do que dos outros. A glória de Deus se dedica mais a nós, como sua igreja, do que aos outros. Mas o que fazemos a mais que os outros? De que maneira vivemos acima da média dos filhos desse mundo? Nisto, especialmente, devemos fazer mais que os outros, pois enquanto cada um retribui o bem com o bem, nós devemos retribuir o mal com o bem, e isto expressará um princípio nobre e estará de acordo com um preceito mais elevado do que aquele que a maioria dos homens seguem, que é um padrão caído desse mundo que caminha para a destruição. Nós não somos desses. Nós somos homens e mulheres redimidos,
pela graça de Cristo Jesus, vivendo aqui na esperança de que o Senhor finalmente restaurará todas as coisas e estaremos de eternidade em eternidade unidos a Ele, sem mais essa presença do pecado. Por fim, verso 48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Talvez esse aqui seja um dos textos mais difíceis de se expor das Escrituras. Mais difíceis. E eu não quero ser exaustivo aqui, nós já estamos no fim. Mas como vimos, amar os inimigos é próprio de Deus, e é isso que Ele requer dos seus filhos. Porém, o amor, ele não é a única característica divina que Jesus espera que seus seguidores imitem. À medida que a passagem prossegue aqui, fica claramente óbvio que Jesus está apresentando uma definição no tocante à moral, que é uma impressionante definição que põe o próprio Deus como padrão de tudo. Sejam, pois, perfeitos, assim como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Nós temos de ser santos, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amorosos, porque Deus é amor, e perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. Nesse último verso, é como se o Senhor Jesus estivesse tirando o seu olhar daqueles homens aos quais ele estava reprovando e colocasse os seus olhos sobre os seus discípulos e proferissem essas palavras: mas vós, esse termo aqui ele é carregado com esse tom enfático, mas vós sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Eu quero concluir com algumas citações aqui que já carregam essa aplicação para a nossa vida, sobre o que significa ser perfeito, como o Senhor nos exige aqui. R.C. Sproul comenta o seguinte: não podemos ser santos como Deus é santo, nem poderemos atingir a perfeição antes de chegarmos ao céu. Jesus sabe disso e sabe também que esta é uma questão difícil. Além do mais, Ele está ciente de que nós ajustamos nossos padrões pessoais ao nível de desempenho que conseguimos atingir. Todos nós fazemos isso. Em vez de elevar o nosso desempenho, nós abaixamos o padrão. Jesus está explicando que o padrão de Deus não muda, e o padrão de Deus é a perfeição. O padrão de Deus não muda, porque Ele é o Deus de toda a perfeição. Nós mudamos os nossos padrões, não é? Às vezes, determinada coisa a gente está ali, patinando, a gente tende a descer os padrões, para que a nossa consciência, a nossa mente, ela descanse. O padrão do cristão é seu Deus perfeito. O ponto aqui é que sempre dependeremos de Cristo para isso, meus irmãos. O único lugar onde se pode obter perfeição é em Cristo, o qual manteve o padrão perfeitamente. E aí se conclui dizendo: é disso que trata o Evangelho.
E é por isso que a lei sempre nos conduz a Ele, a Cristo. Quando leio as palavras de Jesus, eu escuto a lei, eu escuto o que devo fazer, e isso me leva a orar assim: Senhor, eu não consigo fazer essas coisas, ajude-me. Ele me concede alguém que foi capaz de realizar todas essas coisas e me veste com a justiça de Cristo. Isso é graça. Graça não é a anulação ou a transigência do padrão. Graça é o que Deus nos dá como dom. Ele nos deu um Salvador não apenas adequado, mas perfeito. Irmãos, esse é o objetivo da vida cristã. E nós devemos, enquanto aqui agora, nessa caminhada que temos, lutar com todos os nossos empenhos, com toda a nossa força, para alcançar esse alvo, essa perfeição, como Paulo diz lá em Filipenses. Não que já alcancemos essa perfeição, mas caminhemos para o alvo da nossa soberana vocação. Deixe que o ultraje venha, deixe que o insulto venha, que a ofensa responda com atitude cristã. Responda com atitude cristã, como o nosso Cristo respondeu ao receber um tapa no rosto. Seja moderado e lancemos nossa confiança naquele que julga todas as coisas. Ele é o reto juiz, irmãos. Eu quero relembrar aquilo que nós falamos pela manhã. Nós não estamos vivendo num mundo deixados à nossa própria sorte. Nós pertencemos a um Deus santo, justo e que ama o seu povo. Ele julgará, Ele vingará e Ele nos dará. Ele nos dará. Essa semana eu estava conversando lá em casa, um momento devocional, sobre essa realidade. Às vezes a gente sofre determinadas coisas nesse mundo, e como cristãos a gente se apega não ao benefício que podemos receber aqui, mas ao benefício da glória eterna de pertencer a Cristo. Essa ideia de pertencimento ao nosso Senhor traz paz ao nosso coração. E a gente estava comentando que se alguém pudesse empurrar por alguns milésimos de segundo essa porta da eternidade, nós pudéssemos olhar, irmãos, toda a dor, todo o sofrimento, tudo aquilo que vivermos nesse mundo de forma bíblica e cristã, em prol de Cristo, do seu reino, nos primeiros milésimos de segundos, dentro dessa realidade, compensará tudo o que passamos aqui, tudo que perdemos, tudo que ficou. Veja as orações dos mártires, quando eles estavam prestes a adentrar esses portais, mas também prestes a experimentar o fogo que consumiria os seus corpos por horas ou por alguns minutos. Eles estavam em paz. Eles estavam em paz. Eles gozavam já o benefício dessa união com Cristo. A eternidade estava diante deles. Toda a carreira deles, que eles lutaram contra o pecado, contra o mundo vil, contra Satanás, estava chegando ao fim daquela carreira, e que finalmente ele iria se encontrar com o seu mestre, com o seu Senhor e Salvador. Vale mais a pena sofrer o dano do que agir impiamente para retribuir o mal e sair por cima.
Um segundo na eternidade compensará tudo que você sofreu, que eu sofri, que nós sofremos aqui, para vivermos essas verdades de Cristo em nossas vidas. Pense sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus bendito, obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por pertencermos a Ti. Ó Senhor, que privilégio nosso, Senhor. Nós não tínhamos nada que o Senhor pudesse olhar e dizer: que bom. Pelo contrário, nós tínhamos tudo de ruim. Mas o Senhor nos fez povo seu, seus filhos, herdeiros de uma herança eterna em Cristo Jesus. Pai, crave a eternidade em nossos olhos, de forma que possamos viver nesse mundo quebrado, a refletir, ó Deus, os princípios que governam esse reino eterno, Deus. Santa e piedosamente, nos desvencilhando de todo mal, Pai, de toda astúcia que às vezes pode até nos promover algum benefício temporário, mas nos conduza, Senhor, à compreensão do maior e melhor benefício que temos, que é de pertencer a Cristo Jesus, nosso Senhor. Cuida do teu povo, ó Deus, nas dores, nos sofrimentos, nas angústias, nos momentos de tribulação e perseguição, que nós confiemos na tua boa mão para nos livrar, nos dando graça. Fica com a tua igreja, em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Irmãos,